Bom dia, meus irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos aqui para mais um culto ao Senhor. E espero que todos estejam bem, se sintam bem e que Deus nos ajude a entender todas as coisas. Nai, tá por aí? Sim, bom dia a todos. Bom dia, Nai. Obrigado por aceitar o convite. Nós vamos fazer 2 orações agora. Eu vou fazer a primeira, você faz a segunda, e aí já pode dar andamento normalmente na mensagem, tá bom? Combinado. Oremos, então. Querido amado Deus, queremos agradecer, Pai, por mais uma dádiva do dom da vida que o Senhor nos deu para estarmos aqui para bendizer o seu santo nome. Pai querido, queremos pedir nesse exato momento que o Senhor esteja com a Anai, através do seu Santo Espírito e também com cada um de nós, para conseguirmos entender esse tema muito importante para nós. Senhor, nesse exato momento também queremos se humilhar a Ti, talvez tirar todo aquele eu acho, eu gosto, e que seja feito assim diz o Senhor. Que nós possamos entender a mensagem, praticá-la e estarmos mais próximos do teu trono de graça. Perdoe nossos pecados, Pai, nos purifique, nos molde segundo a tua vontade. É o que eu te peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda na tua presença, Senhor, estamos aqui imensamente gratos pelo privilégio de nos chegarmos ao teu trono de graça, mesmo sendo imerecedores, mesmo não tendo nada de perfeito em nós para te entregar. Te agradecemos pela perfeição que é em Cristo Jesus, pelo seu sangue, pelos méritos dele. E ao chegarmos até aqui, Senhor, podemos chegar confiadamente. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos moldado, nos fortalecido até o momento, e queremos te agradecer porque o Senhor nos despertou nessa manhã, porque o Senhor nos reuniu aqui nessa manhã. Sabemos que foi através do poder do Espírito Santo que tivemos a oportunidade. Quero te pedir por aquele, Senhor, que também desejariam estar aqui, mas por conta de algum compromisso ou de alguma falta de conexão, não puderam estar, mas que o Senhor os alcance, ó Pai. Eu quero te pedir também neste momento que, mais uma vez, jogue toda a glória da Nayara no pó, que aqui não venha palavras, filosofias, ideias vindas de mim, Senhor. Eu quero te pedir que tudo venha de ti, que teu Santo Espírito seja nosso professor nessa manhã, que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus, amém. Bom, Nai, a voz é sua, mas a palavra é do Senhor. Amém. Seja muito bem-vindo. Amém. Bom dia, meus queridos. Espero que todos estejam na presença de Deus. Eu gostaria aqui de compartilhar a minha tela. Então, vamos ver se vai dar tudo certo. Se tiver tudo certo, vocês me confirmem, tá bem? Eu vou colocar aqui. Vocês estão visualizando a tela? Normal? Estamos sim. Sim. O PowerPoint está certinho, então tá bom. Bom, eu já estive com vocês 2 vezes no ano passado. É muito bom estar reunido com o povo, um povo especial, um povo seleto, que está de madrugada buscando ao Senhor. Madrugada amanhã, né? Mas é muito bom poder buscar a Deus logo nas primeiras horas do dia e reunidos para compreender verdades tão profundas e tão especiais. Hoje, eu tenho um tempinho que Deus tem tocado no meu coração para aprofundar e explanar esse assunto, o assunto do conserto ou da aliança, das alianças que Deus tem feito com o seu povo. Então, eu queria compartilhar um pouco sobre o que eu tenho aprendido na palavra de Deus, no Espírito de Profecia, sobre esse Deus maravilhoso que quer ter um relacionamento íntimo com cada um de nós. O conserto ou a aliança tem mais do que simplesmente uma questão sistemática ou teológica ou cheia de argumentos e compreensões bíblicas, tem a ver principalmente com o relacionamento que ele quer ter íntimo comigo e contigo, com cada um que está aqui nessa manhã. Então,
antes de nós estudarmos a Bíblia em si, eu queria ilustrar de uma forma prática, porque eu, particularmente, quando eu comecei a estudar as alianças, algumas coisas para mim eram muito confusas. E aí eu, ao estudar, ao compreender, vi que é muito mais simples do que a gente pode imaginar. Então, eu queria trazer um exemplo prático, antes de estudarmos a Bíblia em si, tá bem? Eu queria contar para vocês um pouquinho da minha história, né? Eu sou Nayara Kelly, sou filha do pastor Jurandir. O pastor Jurandir já esteve com vocês também no ano passado, minha mãe também, a Nádia. E nós morávamos numa chácara ali perto de Belo Horizonte. Atualmente, meus pais moram numa chácara em Lagoa Santa, que ainda fica na metrópole, mas é um pouco mais distante do centro de Belo Horizonte. Nós morávamos numa chácara parecida com essa. Eu não achei a imagem de quando nós chegamos aí, realmente eu perdi dos meus arquivos. E bem no meio, assim, da entrada, que era um estacionamento, onde tem essa mata aí, esses galhos caídos, e tinha uma árvore bem grande, bem no meio desse estacionamento. O que aconteceu? Nós morávamos nesse chalézinho. Chalézinho assim, né? Na foto parece pequeno, mas dentro é enorme. E essa chácara era alugada, certo? Então, quando nós entramos na casa, nós combinamos com o dono da casa, o inquilino, fizemos um contrato com ele. Nesse contrato, os requisitos eram os seguintes: nós iríamos pagar o aluguel e ter o direito de habitar numa casa razoavelmente própria para moradia, certo? Então, nosso dever era pagar sistematicamente todos os meses e receber uma casa com condições. Enquanto que o Edson, que era o dono do sítio, ele tinha o dever de propiciar um local adequado para morarmos, para habitarmos, enquanto ele receberia como um direito todo mês a quantia do aluguel. E é interessante que, por mais que nós habitávamos ali como os moradores que tinham o direito de morar perfeitamente, a casa não era em boas condições. Então, meu pai sempre foi o que, quando ele tinha um tempinho livre, ele trabalhava para cuidar, para manter da casa, até as reformas que precisavam ser feitas, ele que fazia com mão de obra pessoal, né, para economizar. O que aconteceu? Chegou um momento que a casa não estava mais em condições de ser habitada, porque nós éramos para ser os habitantes dessa casa, mas a casa foi invadida por ratos e morcegos, então não tinha como habitar essas duas famílias, digamos assim, né, no mesmo local. Então, nós chegamos no proprietário e falamos: é o seguinte, nós vamos ter que sair da casa. Então, ele começou a fazer reformas na casa, a gente saiu da casa, fez reformas na casa, até que ela tivesse com condições de ser habitada. Então, nós voltamos a pagar o aluguel. Então, no tempo que nós estávamos fora, nós não pagávamos o aluguel. Não tínhamos mais o dever de pagar o aluguel, porque não estávamos mais habitando na casa. E não tínhamos também o direito de morar na casa, porque não estávamos mais pagando. Então, ele foi, demoliu a casa, e foi uma reforma bem grande. Essa aqui é a última foto que eu tenho. Tem outras fotos, depois a casa ficou ótima, ficou bem habitável, só que eu não consegui achar as fotos, porque são muitos arquivos e eu acabo tendo que apagar algumas coisas. Mas mais ou menos lá para o mês de maio do ano passado, ela já estava com condições ótimas de morarmos, então voltamos para essa casa, voltamos a pagar, ou seja, nosso dever de pagar sistematicamente e nosso direito de habitar ali tranquilamente. Essa história me fez lembrar muito dos concertos e as alianças que Deus quer fazer conosco, que Deus fez ao longo da história com o seu povo. Deus sempre, sempre, sempre quis habitar com o seu povo. Esse sempre foi o desejo principal de Deus. E é interessante que lá em Jeremias 32, o verso 38, eu queria, antes de lermos o texto, eu queria falar com vocês, é o seguinte: se você tiver sua Bíblia aí, o melhor é você ler na sua Bíblia. A maior parte dos textos, tanto bíblicos quanto do Espírito de Profecia, estarão disponíveis na tela, no PowerPoint. Mas se você puder pegar a sua Bíblia e ler, além de ajudar na questão do sono, também vai ajudar você a compreender mais fortemente a mensagem, tá bem? Então, se você quiser abrir aí em Jeremias 32, o verso 38, diz assim: eles serão o meu povo e eu serei
o seu Deus. Então aqui nós percebemos uma relação íntima que Deus quer ter com o seu povo, uma relação pessoal, que Deus quer que as outras pessoas olhem para o povo de Deus e falem, aquele ele é o povo de Deus. E ele também quer que as pessoas olhem para Deus e falam, aquele ele é o Deus daquele povo. Então, isso Deus sempre fez, desde Gênesis até o Apocalipse. Lá em Levítico, por exemplo, Deus fala assim, andarei entre vocês, serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Mais uma vez, essa questão do vínculo. E lá em Apocalipse, como eu disse, mais uma vez ele mostra qual é o objetivo final que ele quer ter ali, depois do grande conflito, depois que tudo estiver estabilizado, depois que não houver mais mal. Ele fala assim, do trono veio uma forte voz que dizia, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Então, esse que é o objetivo que Deus tem conosco, sempre. De Gênesis a Apocalipse. Habitar no meio do povo. É como se fosse assim, né? Deus querendo habitar em nosso coração, em nossa vida, mas nós precisamos de estar em condições de que ele habite. Igual lá naquela casa que nós morávamos, não tinha como nós e os ratos morarem na mesma casa. É a mesma coisa no nosso coração. Não tem como Deus morar e o dinheiro morar. Não tem como Deus morar e o nosso trabalho, nosso emprego, nosso status, nossa fama. Não tem como as duas coisas habitarem no mesmo coração. Ou o nosso coração é de Deus, ou o nosso coração não é de Deus. E para que nosso coração seja de Deus, para que ele possa habitar em nós, precisa-se de cumprimento de requisitos, precisa-se de troca de deveres e direitos. E é por isso que quando, lá no Desejado das Nações, falando um pouco sobre a limpeza de Jesus Cristo ali no templo, né, ele ali conta que desde os séculos eternos era desígnio de Deus que todos os seres criados, desde os luminosos e santos serafins até o homem, fossem um templo para a morada do Criador. Eu não vou ler o capítulo todo com vocês, mas recomendo que vocês leiam. E ele continua dizendo que por conta do pecado, o nosso coração, o coração do homem, não pôde mais ser um templo do Criador. E aí foi por isso que Cristo veio, para que houvesse essa regeneração, essa reforma no nosso coração, para que Deus pudesse novamente habitar em nosso coração. E é interessante que na Bíblia, os requisitos necessários para que nós possamos ter a vida eterna, para que nós possamos fazer esse contrato com Deus, lá em Provérbios 19, verso 16, simplifica, né? Tem outros vários textos, e nós vamos ler alguns deles aqui, mas eu queria introduzir essa questão dos requisitos em Provérbios 18, verso 16, que diz assim, abra na sua Bíblia, que quem obedece os mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza os seus mandamentos morrerá. Os seus caminhos, os caminhos de Deus, morrerá. Ou seja, o que nós podemos entender com isso? Quando fala no contrato com Deus, nessa ligação, nessa aliança com Deus, nesse relacionamento com Deus, o direito de Deus é total obediência e adoração. É a parte que ele merece a obediência e a adoração. E o que digamos assim, ele promete para nós? Não que é o dever dele, porque se ele quiser, ele pode nos matar. Mas qual que é o que ele prometeu? Nos dar vida, nos dar a paz que excede todo entendimento, nos dar felicidade plena, nos dar vida em abundância. E ele apresenta isso para nós. Só que a questão é o seguinte, imagina que você tem uma árvore aí, e aí você pega um dos galhos da árvore e deixa bem distante, tanto do caule, quanto de alguma fonte de água. Você deixa ali ela no meio da areia. O que vai acontecer com essa rama, com esse galho? Vai secar, não é verdade? Por que ela vai secar? Porque ela não está mais ligada à fonte. Então, da mesma forma, o pacto que Deus quer fazer conosco... Peraí, travou alguma coisa aqui. Vamos lá, isso. O pacto que ele quer fazer conosco é o seguinte, meu filho, você que é minha criatura, se você ficar ligado a mim, você vai receber vida, paz, que excede todo entendimento, felicidade, a vida eterna.
Mas qual que é o seu dever, o que você precisa fazer? Me obedecer de todo o coração. Porque se houver algum momento que você não me obedecer de todo o coração, ou seja, que você não permitir que eu habite em seu coração, simplesmente a ligação comigo vai acabar, porque você mesmo escolheu. E assim, a base da aliança, a base das alianças, do que Deus quer fazer conosco, do relacionamento que Ele quer ter conosco, está representado tanto em Eclesiastes, em Tiago, ou seja, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então, abra sua Bíblia em Eclesiastes 12, o verso 13, que diz assim: agora já se ouviu de tudo. Aqui está no finalzinho do livro de Eclesiastes, e ele inclusive fala que tudo é vaidade, né? E ele dá alguns conselhos, mas ele termina dizendo: esta aqui é a conclusão principal que você precisa entender. É igual quando um pregador fala assim: olha, se você não entendeu nada da pregação, essa parte você precisa entender. Ele fala assim, ó, Salomão: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Então, assim, para a vida, para qualquer ser humano, o essencial é tema a Deus e guarde seus mandamentos. Ou seja, ter a Deus como supremo em seu coração, habitando em seu coração e, consequentemente, guardando os seus mandamentos. Essa é a suma, essa é a conclusão principal que precisamos tomar hoje. Inclusive, qual foi a música que nós cantamos? O amor nos faz contentes. O amor nos dá prazer. E para a lei cumprir, o que nos dá o poder? O amor. Então, o amor a Deus, o amor de Deus nos faz cumprir a lei. E é interessante que lá em Tiago 2, ele fala que, olha, não adianta você guardar parte da lei. Não adianta você não cobiçar, mas você roubar. Ou você não matar, mas adulterar. Não adianta você fazer cumprir uma parte da lei. Aí ele termina dizendo assim falem e vivam como pessoas que estão sendo julgadas pela lei da liberdade. Então, a base da aliança com Deus é a lei. Mas a pergunta que eu te faço, por que ele denomina a lei da liberdade? Como podem regras nos darem liberdade? É sobre isso que eu quero que você pense hoje. Eu não vou responder agora, eu quero que você pense. Como que o nome da lei é lei da liberdade? Como que um conjunto de regras me dá a liberdade? Como que um conjunto de letras me dá a liberdade? E eu já aproveito para dizer para você, essa resposta não vai ser 100% respondida hoje. Hoje e amanhã são 2 dias com o mesmo tema, com a mesma série. Então, a mensagem não vai estar completa hoje, tá? Porque vai finalizar com gostinho de quero mais. Então, se você está hoje aqui, por favor, não falte amanhã. Faça de tudo para não faltar amanhã. A melhor parte, a parte principal, está amanhã. Ok? Mas fique com isso na cabeça. Como que a lei de Deus nos dá a liberdade? Lá em Patriarcas e Profetas, tem um capítulo que chama Lei e os Concertos. E é um capítulo maravilhoso, incrível. Inclusive, ele é a minha principal fonte, né, para entender esse assunto que a gente está estudando hoje. E na página 261 fala que a lei de Deus é tão imutável como o seu trono, quanto o seu trono. E ela manterá suas reivindicações em relação à humanidade em todos os tempos. Todos os tempos. Então, a humanidade sempre vai precisar olhar para a lei de Deus para entender qual é a vontade dele para nós. Então, de Gênesis a Apocalipse, a lei de Deus é aquela rocha, né, aquela pedra no qual está fundamentada. Só que é interessante que lá em Hebreus, capítulo 13, verso 8, fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele que é a rocha fundamental, né, a rocha angular que fundamenta o edifício. Se ele não muda, se o caráter dele não muda, consequentemente, a lei dele também não muda. E lá em Hebreus, capítulo 6, verso 18, fala que nele, né, ele fez tudo na Bíblia, seja o santuário, seja as regras, seja as promessas, tudo ele fez mediante 2 coisas que são imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Por que é impossível Deus mentir? Você já parou para pensar nisso? Por que é impossível Deus mentir? Aqui não está falando assim, se Deus quiser, ele não mente. Não, aqui está falando que é impossível que Deus minta. Por que é impossível Deus mentir?
Sabe por quê? Porque esse Deus fala. É verdade. Ela é a própria palavra de Deus é a verdade. Lembra lá na criação? Quando Deus falou assim, haja luz? O que aconteceu? Houve luz. Quando Deus falou assim, haja separação entre águas e águas, o que aconteceu? Houve. E quando Deus fala assim, haja aves no céu e animais no mar, aconteceu. Então, se Deus fala algo, isso acontece, entendeu? A palavra dele, o que ele expressa, é verdade, pronto, é a verdade absoluta, digamos assim, né? Então, se Deus quiser falar, por exemplo, assim, simplesmente, que haja agora um dilúvio, pode acontecer, porque ele falou. Só que lá, antes, muitos anos atrás, ele falou que a Terra nunca mais seria destruída por dilúvio. Então, se ele falou que nunca mais seria destruída por dilúvio, nunca mais vai ser destruída por dilúvio. Pode ser destruída por outras coisas, mas não por dilúvio. Porque a palavra de Deus é a verdade e é impossível Deus mentir. E é interessante que aqui no final diz: tenhamos a firme consolação. Ou seja, se você de alguma forma tem dúvida de algo que está na palavra de Deus, ou se você de alguma forma permite que algum sentimento de ansiedade, de insegurança, de temor, de angústia venha em seu coração, nunca se esqueça que a consolação vem através da palavra de Deus. Nunca permita que nada neste mundo seja mais importante para você do que o estudo da palavra de Deus e a comunhão íntima com Deus. Porque no mundo existem muitas ideologias e muitas fontes de aparente gozo, mas a única fonte da felicidade plena é a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Então, quando nós entendemos que a lei é a base das alianças, eu pergunto, quem que é o autor das alianças? Será que eu posso simplesmente criar uma aliança aqui e falar assim, Senhor, eu quero fazer uma aliança contigo, mas é assim, do meu jeitinho aqui, eu fiz umas mudanças na regra. Posso? Não. Lá em Patriarcas e Profetas, na página 268, fala que aquele que no Sinai proclamou a lei e entregou a Moisés os preceitos da lei ritual, ou seja, da lei cerimonial, é o mesmo que proferiu o sermão do monte. Quem foi que proferiu o sermão do monte? Você lembra? É o sermão da montanha, o famoso sermão da montanha ali de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, de Lucas, capítulo 11. Quem foi? Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo que estava ali no Sinai proclamando. E, na verdade, é ele que, durante toda a história, teve o contato com o seu povo. Ainda na página 268, fala que as mesmas regras, as mesmas reivindicações de Deus estavam durante toda a história. A questão de ouve Israel, o Senhor, Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder, que está em Deuteronômio 6,4, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, que está em Levítico 19, verso 18, é a mesma base que se apresenta no Novo Testamento ali, Jesus Cristo tentando explicar isso para os discípulos, tentando explicar isso para o povo de Israel. E aqui continua dizendo que o ensinador é o mesmo em ambas as dispensações. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é o mesmo que ensina. As reivindicações de Deus são as mesmas. Os mesmos são os princípios do seu governo, pois tudo procede daquele em que não há mudança nem sombra de variação. Tiago, capítulo 1, verso 17. Então, esse mesmo Deus, ele não muda. Ele é o mesmo do Antigo, o mesmo do Novo. E quem é o mesmo que ensina? Jesus. Então, quando nós vamos ver lá, por exemplo, os anjos. Os anjos, como que eles viviam antes da queda? Antes da queda de Lúcifer, antes de surgir a ideia de pecado, lá no grande conflito, no capítulo que fala porquês de sofrimento, é um capítulo incrível, me deu muita vontade de ler com vocês o capítulo todo, mas não dá, né? São apenas alguns minutos que temos de manhã, mas eu peguei alguns pontos específicos principais. É interessante que os anjos e os seres celestiais e todo o universo estavam acostumados a adorar a Deus. Estavam acostumados a amar a Deus e receber plena paz e alegria de Deus. Inclusive, fala que para eles foi uma surpresa ter uma ideia de que tem uma lei que pode ser quebrada, porque para eles era algo
prazeroso, natural. E é interessante que fala que tudo estava em perfeita harmonia com a vontade do Criador. O amor a Deus era supremo e imparcial era o amor uns para com os outros. Então, ali no céu também tinha a lei. Mas como que era a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, de forma imparcial. Não tinha, por exemplo, panelinha, um anjo gostava mais de um grupinho do que o outro grupinho, ou não tinha um anjo que tinha inveja do outro. Não tinha. Simplesmente não existia. E sendo a lei do amor o fundamento do governo de Deus, a felicidade de todos os seres criados dependia de sua perfeita harmonia e seus grandes princípios de justiça. Agora imagina, lá em Apocalipse 5, verso 11, fala que existiam milhares e milhares e milhões de anjos, seres, animais, anciões, tudo um monte de milhares. E todos eles em perfeita harmonia. Porém, surgiu no coração de um deles o pecado. E a partir desse momento, ele falando, olha, Deus é injusto. A lei dele é muito rígida. A lei dele é muito impossível de ser guardada plenamente. E aí, para muitos anjos, aquilo foi muito estranho. E Deus misericordiosamente explicou para eles, especialmente para Lúcifer. Lá no livro Grande Conflito, nesse capítulo Por que Existe Sofrimento, fala que chamou Lúcifer várias vezes para explicar para eles, para mostrar para ele a misericórdia, para falar para ele, ainda dá tempo de mudar, de mudarmos a trajetória, o rumo da sua história, do seu destino. Mas, infelizmente, Lúcifer não cedeu. Ele foi expulso do céu junto com a terça parte dos anjos. Mas Deus criou o ser humano. Deus criou na terra o seu povo, porque amava. É interessante pensar isso. Deus ama tanto, Deus é tanto, tanto amor, que ele transborda amor a ponto de criar seres humanos, de criar seres. Ele poderia simplesmente querer viver por toda a eternidade só ele, mas ele é tão grande amor que ele cria seres para que eles também tenham vida, para que eles também tenham felicidade, para que eles também tenham paz que excede todo entendimento. E quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E ali em Gênesis, no capítulo 26 até o 28, vamos ler agora, diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes, sobre as aves, e vai listando tudo que ele ia dominar. Em resumo, sobre toda a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai, ou algumas versões dizem, sede fecundos, ou seja, procriem, multiplicai-vos e enchei a terra. Sujeitai a terra, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, olha só que interessante. Vamos pensar como se fosse um contrato. Deus criou o Jardim do Éden. Deus colocou ali Adão e Eva, os moradores daquela casa, e falou, olha, é o seguinte, os seus direitos são vida, paz, plena, felicidade, vida eterna, tudo aqui. Mas o dever de vocês é se multiplicar, ou seja, se reproduzir, encher a terra, dominar a terra, cuidar da terra, ser aqui um bom mordomo. Mas não era só isso. Eles também tinham outro dever específico. Deus falou com eles assim, olha, toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque do dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus fez uma aliança com Adão e Eva também. E essa aliança que Deus fez, especialmente com Adão ali, era uma troca de deveres e direitos. Deus tinha o direito de receber adoração e obediência completa. E o que foi que ele prometeu? Vida, paz, felicidade. Tudo que eles precisavam, todas as necessidades que eles precisavam. Eles tinham todas as árvores do jardim, exceto uma, para eles comerem livremente. Quem não quer isso? Perfeito, é muito bom. Eles tinham tudo que eles precisavam.
Porém, sabemos que, infelizmente, no coração dele surgiu aquele anseio de querer conhecer mais, uma zona perigosa, desafiar as ordens de Deus, e especialmente uma coisa, surgiu neles a dúvida. A dúvida, meus irmãos, é aquilo que complica a nossa vida. Sabe por quê? Deus, a gente viu que Deus é o Deus perfeito, Deus imutável, e que ele não mente. Lembra que ele fala que não mente? E aí, quando a Eva estava perante a árvore, e a serpente falou assim para ela, olha, essa história aí de que se você comer do fruto, você vai morrer, é mentira de Deus. E o que aconteceu na mente de Eva? Ela criou dúvidas da palavra de Deus. Então, qual que é o primeiro passo para quebrarmos a aliança com Deus? Duvidar da palavra dele. Você já duvidou da palavra dele? Você tem duvidado da palavra de Deus? Se de alguma forma permitimos isso aqui de dúvida, é a brechinha que o inimigo tem para nos fazer quebrar a aliança com Deus. Então, é interessante que lá no Patriarcas e Profetas, na página 260, ainda naquele capítulo Lei e os Concertos, fala que Adão e Eva, ao serem criados, eles tinham conhecimento da lei de Deus e estavam familiarizados com os reclamos da mesma, relativamente a si. Seus preceitos estavam escritos no seu coração. Porque sempre esse é o objetivo de Deus. Deus não quer criar robôs. Deus não quer criar seres que adorem Ele por obrigação. Deus quer escrever a sua lei em nossos corações. Então, Deus escreveu a lei dele de amor no coração de cada anjo, de cada ser criado. Deus escreveu no coração de Adão e de Eva. Porém, infelizmente, ao quebrarem a lei, eles quebraram a aliança. Ali em Oséias 6:7 fala que outros também quebraram a aliança, transgrediram a aliança, assim como Adão, e eles foram infiéis a Deus. E isso causou vários prejuízos, não somente para Adão e Eva, mas como para toda a humanidade, para todo o universo. E é interessante que Deus tinha falado assim, no dia em que comerdes, certamente morrerás. Não foi isso que Deus falou? Então, no dia que ele comer, certamente ele ia morrer. E lá em Ezequiel 18:4 fala que todas as almas são de Deus e que, assim como a alma do Pai, como a alma do Filho, e a alma que pecar, essa morrerá. Por que quando nós pecamos, nós morremos? Por dois motivos. Primeiro, o principal motivo, porque quando nós pecamos, nós nos desligamos da fonte da vida. E segundo, o pecado é tóxico. Se você olhar para o pecado como algo que é terrível para você, aí você entende por que Deus odeia tanto o pecado. Sabe por que Deus odeia o pecado? Ele odeia o pecado. E sabe por que ele odeia o pecado? Porque o pecado mata seus filhos. Porque o pecado destrói as suas criaturas. E o salário do pecado é a morte, ou seja, o resultado do pecado é a morte. Isso é inevitável. Mas ali em Romanos 6:23 fala que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, quando foi a primeira vez que Deus manifestou a graça, o dom gratuito para os seres humanos? Naquele exato momento ali da queda. No exato momento da queda, era para eles terem morrido, mas eles não morreram por causa da graça de Deus, por causa da misericórdia de Deus. Mas alguém morreu naquele dia? Sim. Um cordeirinho inocente, representando Cristo, morreu. E naquele dia, Adão e Eva já podiam ter a consciência de que morreria. A morte seria o resultado de seu pecado. Só que não seria a morte de qualquer cordeiro, seria a morte do próprio Filho de Deus. Então, Deus, ele mostrou ali através disso que, na verdade, não é a lei dele que seria mudada. Porque a lei de Deus não muda, assim como o caráter de Deus não muda. Mas ali no Patriarcas e Profetas, na página 260, fala que quando o homem caiu pela transgressão, a lei não foi mudada, mas foi estabelecido um plano que remisse a situação, trazendo novamente o homem à obediência. Então, ali em Isaías 42, o verso 21, fala que é do agrado de Deus,
por amor à sua própria justiça, engrandecer a lei e torná-la gloriosa. E qual foi a principal forma de Deus tornar a lei de Deus gloriosa, de tornar a sua lei gloriosa? Fazendo com que Cristo venha e seja o único ser humano que nunca tenha pecado, que realmente tenha vivido uma vida íntegra, 100% perfeita, e no final morrer aquilo que nós merecíamos, para que a lei não fosse quebrada. Por conta da lei não ser quebrada, mas ele receber a nossa condenação, foi o pagamento perfeito, a indenização perfeita, digamos assim, né? A multa perfeita, a multa contratual. E por que Deus fez isso? Deus simplesmente poderia nos destruir naquele momento e acabou. Acabou a história da Terra, acabou a história do ser humano. Deus podia criar outro ser para outra Terra, outro planeta. Mas Deus, ele fez isso porque ele quer. E ali em Romanos 9, do 14 até o 16, fala que Deus, ele faz as coisas porque ele quer ter misericórdia. Ali fala, ó, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem a misericórdia. Então, se Deus quis ter misericórdia por cada um de nós, o que podemos falar? Deus quis. Deus manifestou um lado de seu caráter que antes o universo não entendia. Lá em Colossenses, em Efésios, fala que tem um mistério que ficou oculto durante os séculos e que precisava ser revelado. Qual que é esse mistério que precisava ser revelado? Era uma parte do caráter de Deus que não tinha sido revelada plenamente. E essa parte do caráter de Deus foi revelada plenamente ali, no Jardim do Éden, quando um cordeirinho foi morto, representando Jesus Cristo. E a partir desse momento, todo o universo passou a olhar para o planeta Terra como o palco, né, ou assim, a prova do caráter de Deus, se ele realmente era amor. E é interessante que, ainda no Desejar das Nações, na página 590, fala que antes que os fundamentos da Terra fossem lançados, o Pai e o Filho já haviam se unido num concerto para redimir o homem. Ou seja, quando Adão e Eva caíram, aquilo ali não aconteceu por surpresa. Deus já sabia que aquilo iria acontecer. Não que Deus permitiu ou que motivou, digamos assim, né? Mas Deus, ele faz a base do governo dele é a lei do amor ligada com a liberdade. Aí já começamos a entender um pouco o que é essa questão da liberdade. A liberdade é a livre escolha, é a espontaneidade, a voluntariedade ao fazer aliança com Deus. E quando, então, Adão e Eva decidem, através do seu livre-arbítrio, não continuar com a aliança, Deus já tinha ali o plano B prontinho. Então, haviam-se dado as mãos num solene compromisso de que Cristo se tornaria o fiador da raça humana. E esse compromisso cumprira Cristo. Então, Deus, ele fala, ele não mente. Então, quando Deus prometeu ali no Jardim do Éden, ali em Gênesis, capítulo 5, no capítulo 3, versículo 15, que viria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente, esse descendente foi cumprido em Cristo Jesus. Lá em Gálatas 3, o verso 16, fala que Jesus Cristo, ele é o descendente que veio cumprir isso. Então, ainda nessa questão da solução para o nosso problema, toda vez que um contrato é quebrado, tem uma multa contratual. E a multa contratual da aliança com Deus é a morte. Então, se a aliança fosse quebrada, a morte viria, certo? Se o pecado entrasse, o resultado seria a morte. Mas Jesus Cristo, ele nos resgatou da maldição dessa lei quebrada, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito aquele que foi pendurado no madeiro. Então, quando Jesus Cristo se pendurou no madeiro, ele se fez maldito por mim e por você. Sabe, você já parou para pensar no tamanho do sacrifício? No tamanho do amor, no tamanho da abnegação que Jesus Cristo se manifestou nesse momento? Irmãos, nós deveríamos passar todos os dias pelo menos 1 hora pensando nesse sacrifício, nesse amor, no caráter de Cristo. E ali em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, fala que aquele que não cometeu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça.
Ele fez uma troca, irmãos. Uma troca que para a gente é difícil de compreender, porque a troca foi assim: o homem desobedeceu, merece morrer. Mas Jesus obedeceu e merece viver. E aí, então, foi feita uma troca. O homem que desobedeceu recebeu a vida eterna. E Jesus Cristo, que obedeceu 100%, ele morreu a pior morte. E não foi uma morte... O problema não foi só a morte de cruz. O problema foi que ele pegou todos os pecados de toda a história e carregou sobre ele. Jesus Cristo não morreu com hemorragia, não morreu por cansaço, por insolação. Ele morreu porque o coração dele se rompeu por causa do meu e do seu pecado. Você compreende isso, meu irmão? Jesus Cristo morreu a pior morte por causa que ele me ama e te ama. Sabe o que é isso, irmãos? É de nos deixar sem palavras, é de querer isso por toda a eternidade. E o conceito da graça, ele foi primeiramente manifestado ali para o homem no Jardim do Éden, quando depois da queda, perdão, irmãos, a tela está aqui na frente, não consigo ver, tá. Depois da queda, foi feita uma promessa divina de que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente. A todos os homens, todos, é oferecido o perdão, a graça auxiliadora de Deus, para a futura obediência, mediante a fé em Cristo. Então, ele prometia, através desse concerto, a vida eterna, sobre ainda a mesma condição. A mesma condição de lá do Jardim do Éden é a que Deus coloca hoje no novo concerto. Mas que é a fidelidade para com a lei de Deus. Mas isso é feita através da fé, mediante a fé e a graça auxiliadora. E é a mesma graça, a mesma fé que sustentou os patriarcas e a mesma esperança da salvação que sustentou todos os patriarcas. Então é importante entendermos, essa graça não é simplesmente uma graça que tampa o pecado do pecador, ou que reveste ela com um manto, um pecador sujo que é revestido por uma veste branca, mas é uma graça que é auxiliadora, que é capacitadora. E como que eu posso ver isso na Bíblia? Isso eu posso ver em várias partes, e uma delas, por exemplo, é lá em Efésios, capítulo 2, do 5 ao 8, que diz assim, que é a graça de Deus, o dom gratuito de Deus, que nos dá a vida eterna, não mediante as nossas próprias obras, para que nós não nos vangloriemos, mas mediante a fé em Cristo Jesus, que ele nos capacita para as obras que ele mesmo designou mediante a sua criação por nós, a criação. Então, quando Deus nos cria, ele nos cria para sermos felizes e para vivermos a vida segundo o seu querer, porque ele sabe que é a melhor forma para vivermos. Aí, quando nós pecamos, ele então traz a graça para redimir, para restaurar, e através dessa graça, ele nos recria. É uma recriação. Então, ali no Patriarcas e Profetas, na página 262, fala que toda a comunhão entre o céu e a raça decaída foi feita através de Cristo, tem sido por meio de Cristo. Foi o Filho de Deus que fez os nossos primeiros pais, a promessa da redenção. Então, quando a gente lê lá Gênesis capítulo 3, depois da queda, que Deus vem e fala com o ser humano, quem que estava falando? Quem que estava conversando com o ser humano? Jesus. E foi ele que se revelou aos profetas. Então, lá, por exemplo, quando Josué está conversando com Deus e Deus se manifesta através de um capitão, o capitão do exército. Quem era aquele capitão do exército? Jesus. Quando Deus fala com Moisés através da sarça ardente, quem é que está falando? Jesus. Quem é que falou nos Montes Sinai? Jesus. Quem é que falou através dos sonhos e visões? Sempre foi Jesus. Então, Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, eles compreenderam o evangelho. Eles esperavam a salvação por meio do substituto e fiador do homem. Aí você me pergunta, Nayara, onde é que eu vejo isso na Bíblia? Esse texto eu não coloquei aqui na imagem, mas eu quero que você abra na sua Bíblia, tá bem? Primeiro vamos abrir em Hebreus, capítulo 1. Abre lá. Hebreus, capítulo 1.
No versículo 1 diz assim: havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras, e olha, muitas maneiras mesmo. Deus falou por sonhos, Deus falou por visões, Deus falou por manifestações na natureza, como o Monte Sinai, como na sarça ardente. Deus manifestou através da sua palavra. E olha só, aos nossos pais, os profetas, nesses últimos dias nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. E olha o verso 3, esse é importantíssimo. Ele, Cristo, que é o resplendor da glória, a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou à direita de Deus. Ou seja, aquele mesmo Deus que falava com os profetas, os nossos pais, através de Cristo, porque Cristo sempre foi a expressão exata do Pai, ele também se manifestou depois carne e osso, né? Com Jesus Cristo vindo em carne e osso, o verbo se fazendo carne e habitando entre nós. E lá em João, no capítulo 5, no versículo 39, vamos abrir ali, João 5, 39, isso aí você pode abrir na sua Bíblia, porque não está aqui no slide. João 5, 39 diz assim: examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Ou seja, todos nós estudamos a Bíblia porque desejamos ter a vida eterna. Aí ele completa dizendo, pois são elas mesmas que testificam de mim. Então, todas as palavras, tudo que está na Bíblia é uma testificação de Cristo. É uma manifestação de Cristo. Cristo se testifica, se apresenta através da palavra. E lá em Apocalipse 19, verso 10, é um texto bem conhecido, diz que ali conta, né, numa cena em que João se prostra perante um anjo, e aí o anjo fala assim, não faça isso, eu sou conservo teu, ou seja, eu sou como ti, eu também sou servo de Deus, e os teus irmãos. Mantém, porém, o testemunho de Deus, de Jesus. Mantém o testemunho de Jesus. Adora apenas a Deus. Ele termina dizendo, pois o testemunho de Jesus é o quê? É o espírito de profecia. O que isso quer dizer? O espírito de profecia, ou seja, a manifestação das profecias, é a forma como Jesus Cristo se testifica, é a forma como Jesus Cristo se comunica conosco. Tanto que lá em Apocalipse, capítulo 1, reforça a mesma ideia, porque fala que Jesus Cristo falou para o anjo falou com João, e através desse processo, João conseguiu compreender o testemunho de Jesus Cristo e compreender as palavras da profecia. Então, em resumo, quando estudamos a Bíblia, eu quero que você tenha em sua mente que é o mesmo Jesus Cristo que morreu na cruz, é o mesmo Jesus Cristo que entregou as leis ali no Sinai, foi o mesmo Jesus Cristo que fez todo o processo de comunicação entre nós e o céu. Então, nós temos uma hora, certo? Dá para a gente entrar. Agora a gente vai ver como que essa aliança, de forma prática, tocou na vida de alguns patriarcas e de algumas pessoas. Algumas pessoas, né? E a gente não vai poder terminar por conta do tempo, né? Como eu falei, e amanhã a gente termina o assunto, tá bem? Mas vamos começar, por exemplo, por Noé. Deus, aquela mesma aliança que foi feita com Adão, Deus renovou com Noé. Lá em Gênesis 6:18, por exemplo, ele fala, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e seus filhos, sua mulher, e as mulheres dos seus filhos. Ou seja, com Noé, Deus fez uma aliança. E lá, depois do dilúvio, depois que ele destruiu toda a terra, ele reforçou a aliança, falou, Noé, eu não falei contigo que eu ia fazer aliança com sua família? Eu vou continuar fazendo. Lá em Gênesis, no capítulo 9, do verso 8 ao 13, ele vai falando isso. Olha, eu farei aliança com vocês. Vou mandar aqui, ó, o arco-íris para vocês terem a certeza de que nunca mais eu vou destruir a terra com água. E eu estarei com vocês, eu habitarei no meio de vocês. E ele reforça toda essa ideia. Infelizmente, nem todos da família de Noé permaneceram com essa aliança. Mas sabemos que especialmente a família de Sem manteve firme, que Noé tinha 3 filhos, né? Sem, Cão e Jafé. E da descendência de Sem, outros foram fiéis, e dentre eles Abraão, o principal, né? Que ele
Deus reforçou a aliança, Deus renovou a aliança com Abraão várias vezes. É interessante que Abraão constantemente precisava de renovação com Deus. E lá em Gênesis 12, de 1 a 2, foi a primeira vez que Deus fala abertamente com Abraão sobre essa aliança, e ele fala assim: sai da terra, da tua parentela, da casa de seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e o engrandecerei o seu nome, e seja uma bênção. Interessante que Deus não fala apenas que Abraão teria bênçãos de Deus, mas que Abraão deveria ser uma bênção. Por que Abraão deveria ser uma bênção? Porque o objetivo de Deus nunca foi abençoar apenas um povo seleto ou ser parcial. O objetivo de Deus sempre foi ser imparcial, ou seja, que a bênção fosse concedida ao seu povo escolhido, a fim de que pudessem abençoar os outros povos. E então, por isso Deus foi constantemente falando com Abraão, instruindo ele através da aliança. E eu poderia ler aqui vários textos com vocês, mas o tempo não nos permite. Mas só resumindo, Gênesis 17, verso 1 a 2, Abraão já estava bem mais velho. Aquela aliança que Deus tinha feito com ele quando ele era um pouco mais novo, precisava ser reforçada em sua mente, porque o seu coração muitas vezes permitia que dúvidas, especialmente porque Deus falou assim: você vai ser um pai de grande nação, e ele não conseguia ter filhos. E então, quando ele atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Preste atenção. Não, precisamos voltar nesse ponto. Aqui Deus fez a aliança com Abraão e Deus deu os direitos e deveres. Qual que era o direito? Ou seja, o que Deus prometia a Abraão? Que ele seria pai, que ele seria pai de uma grande nação, que ele seria abençoado e que o seu nome seria engrandecido, certo? Mas qual que era o dever de Abraão? Sair da terra dele, sair da parentela dele, sair da casa do pai dele, confiar em Deus e ainda ser uma bênção às outras pessoas. Então tinha essa questão do contrato, de ambos os lados, né? E aí, aqui, com 99 anos, Deus ainda apresenta outra coisa, assim, aprofundando, não contradizendo, mas se aprofundando. Anda na minha presença. Por que Deus fala isso? Porque nessa ocasião, já tinha Ismael. Abraão já tinha feito algumas coisas que não estavam na presença de Deus, não foram coisas que Deus desejava. E aí Deus fala assim: olha, meu filho, fica comigo. Fica na minha presença. Anda comigo, se você andar comigo, você vai ser perfeito. Então, farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma numerosa descendência, muito numerosa. Então ele fala assim: Abraão, você não quer receber a bênção? Eu vou te dar a bênção, mas você precisa de andar comigo. Você precisa de ter esse pacto comigo, de ter essa aliança comigo. Não de dizer que tem impacto comigo, mas no seu coração fazer coisas que estão de acordo com o seu entendimento. Confia em mim. E aí é por isso que, mais uma vez, Deus reforça no versículo 9, guarde a minha aliança, você e a sua descendência no decurso de suas gerações. E ele, inclusive, fala: olha, Abraão, se você guardar a aliança, se você cumprir esse pacto que eu estou fazendo contigo, não somente você vai ser abençoado, mas toda a sua descendência. E a sua descendência vai aprender a confiar em mim também. Então, a sua descendência vai lembrar: assim como Abraão era o pai da fé, eu quero também ser pela fé. E se você for ver o apóstolo Paulo, por exemplo, que é muitas e muitas e muitas gerações depois de Abraão, o apóstolo Paulo é o que mais fala sobre a vida de Abraão e sobre a aliança através da história de Abraão. Então, se você for ver ali em Romanos 4:3, fala que Abraão creu e foi imputado à justiça através dessa crença, dessa fé. Gálatas 3:6, a mesma coisa, quando ele creu, foi imputada a justiça nele, ou seja, foi colocada a justiça de Deus no coração de Abraão. Então, através da fé, ele recebeu essa justiça e ele pôde andar com Deus. Mas de todos os textos, Tiago também apresenta algo que eu acho muito interessante, que é bom refletirmos nessa manhã. Ele comenta um pouco sobre a vida de Abraão e ele fala assim: porventura o nosso pai não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque?
Ou seja, todos os momentos, em todas as ocasiões, Abraão, ele tinha fé, ele era firme, mas dependendo das circunstâncias, ele ficava trêmulo, ele ficava temeroso. Mas nessa ocasião, quando Deus falou assim, leva seu filho, seu único filho, seu filho amado, e leva ele ali e sacrifica ele para mim, Abraão, ele creu. Lá em Hebreus 11 fala que ele creu e ainda esperou na promessa de que talvez Deus poderia ressuscitar o seu filho. Então ele creu. E nesse momento que ele creu, Deus falou assim, eu realmente declaro para todo o universo que você é um homem que é meu amigo, que me ama, que é o pai da fé. E é interessante que Tiago continua dizendo, bem vês que a fé cooperou com as obras. Porque até aquele momento, Abraão dizia que tinha fé em Deus. Mas dependendo da circunstância, Abraão, ele tinha fé, mas ele fazia uma coisinha do jeitinho dele, dava um jeitinho ali para dar uma alterada. E Deus, quando ele, por exemplo, foi lá para o Egito, e ele ficou com medo do faraó, então ele deu um jeitinho ali, omitiu uma coisa, né? Falou, essa aqui é minha irmã. Ele não falou 100% a verdade sobre Sara, para que ele não fosse morto, porque ele estava com medo de ser morto. Mas Deus não falou para ele que Deus levaria ele, que Deus cuidaria dele. Por que ele ficou com medo? Porque às vezes Abraão dava um jeitinho. Então, naquele momento, ele não estava sendo 100% crédulo na palavra de Deus. Então, quando a fé dele se manifestou através das obras, a fé dele foi aperfeiçoada. E aqui fala assim, e cumpriu-se as escrituras que diziam, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então, Abraão é o nosso pai da fé, sim. É o pai da fé que, às vezes, era atacado pelo inimigo com a tentação de duvidar, mas que, que decidiu permanecer fiel na aliança com Deus e, no fim das contas, entregou o seu bem mais precioso, que era o seu filho, e ali manifestou para todo o universo que é possível um ser humano ter fé em Deus e confiar nele e fazer a vontade de Deus. E essa mesma aliança, esse mesmo pacto que ficou com Abraão foi repetido várias vezes com Jacó, com Israel, né? Na verdade, com Isaac, com Jacó, que depois virou Israel. E, assim, várias outras histórias, a gente poderia, com José, com Moisés, a gente poderia reforçar muito isso. Porém, eu queria terminar a nossa reflexão de hoje com João Batista. E amanhã nós vamos retomar em Moisés, tá bom? A partir de amanhã a gente vai voltar estudando a aliança com Moisés, tá bem? Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas, no capítulo 1, no versículo 72 e 73, no qual João Batista está explicando qual é a sua missão, qual é o seu objetivo aqui, para que foi que Deus o chamou. E dentre as muitas falas, ele falava em arrependimento, ele falava em confissão dos pecados, ele falava em batismo, e ele falou também assim, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez ao nosso pai, Abraão. Então, aquele mesmo juramento, aquela mesma aliança que foi feita com Adão, renovada com Noé, renovada com Abraão, é a santa aliança que Deus quer fazer comigo e contigo. E eu te pergunto, meu irmão, você tem andado com Deus? Você tem realmente permitido que esse pacto com Deus, essa aliança com Deus, seja tão inabalável, que mesmo nas maiores provas e tribulações da sua vida, você permaneça fiel, firme na presença de Deus? Eu te convido, e me convido também, a nessa manhã pararmos para refletir sobre o tamanho do preço que foi pago por nós. O preço que é o sangue de Cristo, que é a multa contratual, ou seja, o pagamento para que essa nova aliança fosse feita conosco, essa santa aliança fosse feita conosco, é a aliança que pode nos auxiliar. É a aliança que pode nos dar o privilégio de viver a vida eterna com Deus. Mesmo que nós sejamos seres falhos e limitados, Deus nos capacita, Deus nos dá a graça. Mesmo que sejamos sujos e imundos,
Não existe alguém tão imundo que não possa ser lavado pelo sangue de Cristo. Não existe alguém que foi tão longe que não possa receber a misericórdia de Deus e através da santa aliança, do juramento que Deus fez com Abraão, ser também considerado filho de Deus. Se você hoje, nessa manhã, quer mais uma vez pedir perdão a Deus por algo que você está fazendo na sua vida que está ocupando o espaço do seu coração sem que Cristo possa realmente habitar em seu coração. Se existe algo hoje que tem te feito cair, tem te feito pecar, tem feito você quebrar essa aliança, transgredir essa aliança, eu te peço que hoje mais uma vez entregue. Que assim como muitos foram batizados e no batismo tem a morte do antigo eu, do antigo homem e o nascimento de um novo ser humano, uma nova criatura, que nós possamos hoje mais uma vez sermos batizados pelo Espírito Santo, que o batismo do Espírito Santo possa acontecer em nós e que através de nós outros possam conhecer essa linda aliança que foi paga pelo sangue do Cordeiro, que foi paga pelo sangue do Cordeiro, que foi prometido desde a fundação do mundo. Meus irmãos, esse amor que é incomparável, que é incompreensível muitas vezes em nossa mente, é o amor que nós vamos estudar por toda a eternidade. É o amor que nos traz a felicidade mesmo em meio ao mundo de tanta dor. E é um amor que nos capacita, que nos dá poder para que possamos ser semelhantes a Jesus. É com esse pensamento que, deixa eu parar aqui É com esse pensamento que eu gostaria de convidar os nossos irmãos agora. Nós vamos cantar o hino 76, é isso mesmo? Do novinário? Só um minutinho, Nai. Antes da gente fazer o cântico, a gente vai ter algumas orações, tá? E depois a gente vai ter umas considerações. Aí depois vem o hino, tá bom? Tá bem. Então Pode falar. eu só queria então fazer um apelo. Sim. O hino que nós vamos cantar no final é o Vencedor a Cada Dia. E eu não quero que você cante esse hino simplesmente com algo automático. Muitas vezes nós fazemos isso. Mas eu quero que você cante nessa manhã pensando na letra deste hino. Reflita na letra deste hino. Pense o que a letra deste hino tem a ver com o estudo dessa manhã, o estudo que fizemos da aliança que Deus fez com Adão, com Abraão, e quer fazer conosco também, tá bem? E entregue seu coração a Deus. Entregue por completo. Todas as câmaras, os pedacinhos, todos os espacinhos do seu coração, que eles sejam todos ocupados pelo Deus do universo. Obrigado, Nai. Uma ótima explanação. Muito obrigado mesmo por aceitar. O que nós sempre falamos que o Espírito Santo conduz, né, os mensageiros, e hoje nós podemos ver a condução que ele pôde fazer contigo. Bom, meus irmãos, nós estamos aqui agora e precisamos das orações. E depois de uma mensagem tão maravilhosa quanto essa, quero ver as mãozinhas levantadas aí. Eu acho que eu costumo convocar, hein? Deixa eu ver aqui. Bom, ninguém vai levantar a mãozinha. Eu queria ouvir a voz dessa mulher que eu tô com muita saudade dela. Será que a dona Elô poderia orar por nós? Dona Rose levantou a mãozinha, então a dona Rose faz uma primeira oração. Não, eu levantei para pergunta. Ah, tá. Mas posso fazer depois de Elô. Tá bom, então. Dona Elô, seja bem-vinda, minha amiga. Bom dia, pessoal. Eu tive que tirar aqui o fone de ouvido, aí demorou um pouquinho aqui para eu conectar. Realmente estou aqui com saudade de todos, né? Nós estávamos aí o mês inteiro em missão, chegamos ontem, né? Não é fácil, mas estamos aqui para adorar o nosso Deus. Vamos orar, então. Bondoso Deus que estás nos céus, nós estamos muito felizes porque o Senhor nos trouxe de volta para a nossa casa, nos trouxe aqui de volta para a tua sala, para continuarmos, Deus, aprendendo a andar na tua presença.
Como foi maravilhoso ouvir hoje, Senhor, que nós precisamos de temer a Ti, de Te obedecer, e que Tua lei é tudo na nossa vida. Se guardarmos a nossa lei, só teremos bênçãos. Por isso, ó Deus, mais uma vez o Senhor esteve aqui na sala conosco para nos lembrar da importância que é guardar a Tua lei, que é Te obedecer em todas as coisas. Mesmo que esquecemos tantas coisas aqui, mas nós não devemos esquecer nunca que a Tua lei é o principal na nossa vida, porque é ela que nos mostra quem nós somos. É a Sua lei que nos mostra quem nós devemos nos tornar. E é com o coração cheio de alegria, Senhor, que nesta manhã, mais uma vez, eu estou muito feliz porque o Senhor me lembrou da importância que é não ferir nenhum dos teus mandamentos, mas que ao olharmos para os nossos erros, nós possamos avançar a cada dia, para que nós possamos ser uma família contigo, Senhor, por toda a eternidade. Abençoe aqui a cada adorador que aqui chegou. Abençoe, Senhor, as pessoas que vão ouvir mais tarde. Abençoe as pessoas que não puderam entrar hoje, talvez estão viajando por causa do feriado, mas que o Senhor seja com cada uma delas. Eu me entrego, Senhor, nas tuas mãos, me coloco diante de ti para que o Senhor possa ser com cada um de nós aqui e que o Senhor continue ainda falando conosco através das considerações. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Continuando, Senhor, na Tua presença, viemos, né, agradecer por mais um dia e, como digo, no privilégio de estarmos aqui em tão boas condições. Obrigado pela palavra da irmã, e é tão bom mesmo. Nós não somos jamais merecedores de nada, mas no Teu infinito amor, Senhor, né, pela Tua graça, Senhor ainda tem misericórdia de nós. Senhor nos dá cada dia, cada amanhecer, né, até cada momento durante o dia, a oportunidade de vez em quando falhamos, ainda assim, nós podemos estar de volta no Teu conserto, a partir do perdão, do arrependimento, do perdão e da entrega da nossa mente, né, do nosso corpo, do nosso coração, de volta para Tuas mãos, para os Teus braços, para os Teus caminhos. Obrigada, Senhor, por tudo. Obrigado pela mensagem, que Seus santos anjos possam estar acampados ao nosso redor, mais uma vez durante esse dia. Eu possa nos abençoar e também a nossa família aqui representada. E possa abençoar também aqueles que sempre estão na sala, né? Como a irmã Elô falou, e por algum motivo não estão. E que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha falar através da nossa mente, né, de acordo com os ensinos que nós temos aprendido na sala. Pai, cada vez para uma espécie de aperfeiçoamento, sim, para Te buscar, porque cabe a nós também Te buscar, apesar de sermos salvos pela graça, mas cabe a nós a, a parte de procurar a santificação, né, de procurar melhorar o nosso relacionamento com o Senhor, da nossa parte, porque da Tua parte, Senhor, Tu és perfeito. Obrigada, Senhor, por tudo. Teu Espírito Santo venha nos mostrar o caminho para que sejamos, Senhor, estejamos de acordo com a Tua vontade, para que possamos ser verdadeiramente cidadãos dos céus e possamos levar outras pessoas aos Teus pés. Obrigada, Senhor, por tudo. Em nome e por amor de nosso Senhor Jesus. Amém. Toma Deus em tu. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei
Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei Ele, Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Louvado seja teu santo nome, Senhor. Obrigado, minhas irmãs. Obrigado, Elô. Obrigado, Dona Rose. Obrigado, minha irmã Miriam. Que Deus seja exaltado por cada um de vocês. Agora nós vamos para as considerações finais. Se alguém, aí a Dona Rose já está com a mãozinha levantada, provavelmente ela tem alguma pergunta a fazer. Só lembrando, meus irmãos, aqui a Nai está pontuando sobre as alianças. Nós temos ali os nossos deveres, que é guardar os mandamentos, e nós temos lá uma playlist do santuário, tá? No canal, no Caráter Cristão, de 23 dias que fizemos de santuário, e tem uma semana de oração, que nós mostramos lá como guardar a lei de Deus, tá? Então, se tem alguma dúvida de como é feito isso, vá lá a partir do dia 10 da semana dos temas, né? Até o dia 17, foi pontuando como se guardar a lei, tá bem? Lá está a justiça de Cristo, tá bom? Dona Rose, pode abrir o seu mic, Dona Rose. Bom dia. Bom dia, irmãos. Bom dia, Ivone. Assim, é uma dúvida porque eu acho que eu já li, mas é porque eu já esqueci mesmo. E quando você começou a falar, teve uma hora que eu dei uma cochiladinha, assim, e acho que eu perdi, porque você começou falando de Lúcifer, né, do amor, né, incondicional de Deus no céu, explicando a Lúcifer, né, enquanto não era Satanás ainda no céu, e aí depois discorreu para Eva, né, no jardim, o amor que surgiu a dúvida, né, o amor de Deus e tal, e que surgiu a dúvida em Eva. E eu acho que eu dei uma cochiladinha nesse intervalinho, e aí eu lembro que quando as pessoas falam que Lúcifer no céu nasceu, ele teve orgulho. Eles falam assim qual o primeiro sentimento de Lúcifer no céu, e quando ainda estava no céu como anjo, né, de Deus não caído. Falam que é o orgulho, né? No caso da Eva foi a dúvida. Aí eu lembrei assim, o sentimento de Lúcifer primeiro foi o orgulho ou foi a dúvida também? No grande conflito, essa é uma parte que eu não me aprofundei muito hoje, mas é muito bom a senhora relembrar essa questão. No grande conflito, no capítulo Por que existe sofrimento, fala que o primeiro sentimento que Satanás, né, que o Lúcifer, no caso, alimentou foi o orgulho, porque ele olhava para si mesmo e via que era um ser poderoso, um ser bonito, todos o amavam, um ser popular, coisas assim.
Então, realmente, o primeiro sentimento que houve no seu coração foi de orgulho. E lá em Ezequiel, capítulo 18, e Isaías, Ezequiel 28 e Isaías 14, nos dois textos, fala que ele olhou para a sua formosura, olhou para como ele era brilhante, como ele era imponente, e sim, foi o orgulho. E é interessante que o contrário do amor é o orgulho, justamente, é o egoísmo, né? É você amar a si sobre tudo, acima de tudo. Então, foi um sentimento contrário ao sentimento de Deus, né? Ao caráter de Deus. Já Eva, o primeiro foi a dúvida. Então, foram sentimentos diferentes, mas que no fim, olha qual foi a dúvida que Lúcifer colocou no coração de Eva. Você não quer ser como Deus? Você não quer crescer mais? Então, no fim, também é egoísmo, né? Também é estimular Eva a achar que o pensamento dela era melhor, ou que ela tinha uma ideia melhor do que a ideia de Deus, que era de que Deus não estava permitindo ela comer daquela fruta, porque ela ia ficar mais inteligente, coisas assim, né? Então, a incredulidade ou a dúvida sempre está ligada ao egoísmo, se você for ver bem. O orgulho também está sempre ligado ao egoísmo. Mas só para te responder de forma simples. Lúcifer foi o orgulho, Eva foi a dúvida. Ah, legal. Até porque depois também pode colocar, no caso de Lúcifer, né? Não sei se cabe. Houve o orgulho, então, primeiro, e daí, então por que não me adorar? Né? Pode ser. Legal, obrigada, irmã. Exato, muito importante a senhora pontuar essa questão. Mais alguém, meus irmãos? Mais alguém tem alguma consideração, alguma pergunta? Alguma coisa que queria compartilhar? Não vejo mais nenhuma mãozinha levantada. Acho que ficou bem claro. A Nai trouxe bem detalhados os slides. Falou muito bem. Deus seja louvado por tudo que aconteceu. Então, meus irmãos, amanhã nós estaremos aqui novamente às 5 da manhã. A Nai vai continuar esse tema, que é muito importante, tá? Amanhã ela vai explanar acho que acredito eu, o próximo, o concerto, né? O segundo concerto ali, Isso, porque há até mesmo a nossa lição da Escola Sabatina veio com uma ideia de um concerto só. E aí nós precisamos entender as diferenças de um para o outro. Então, é por isso que a Nai está aí, para nos ajudar a compreender esse ponto, porque eu acho muito difícil conseguir colocar um concerto só, sendo que Ellen White é bem clara ali em concertos e não concerto. E aí nós precisamos entender isso, tá bom? Como a lição não faz muito tempo, não tem menos de um ano, nós vamos conseguir compreender melhor agora, e a Nai deu uma explanação muito boa. Desde já, Nai, agradecer novamente, tá bom? Amanhã, Posso só então, pontuar uma 5 da manhã. coisinha? Pode Rapidinho. pontuar. Tem gente que fala que é uma, tem gente que fala que são 7, tem gente que fala até que são 9. Mas nós precisamos viver no que está escrito, não é mesmo? Então, amanhã, por isso que eu falei que amanhã é o mais importante de todos, o mais importante mesmo, tá bem? Amanhã a gente vai estudar o capítulo A Lei e os Concertos, especialmente o concerto do Sinai, o que Deus faz ali no Sinai, a aliança que ele faz no Sinai, e como que nós precisamos olhar para a lei do Sinai e olhar para a aliança eterna que Deus tem feito conosco. Então, por favor, não falte amanhã, por favor, e chame também aquele que precisa de entender um pouco mais esse assunto. Obrigado, Nai. Bom, meus irmãos, mais uma mãozinha levantada aí para nós fazermos a oração final. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se a dona Luciana consegue fazer oração para nós, dona Luciana. Eu nunca ouvi. Ou a dona Edna. Que não consegue. Então, eu vou pedir para a zona de conforto aí, que é a dona Cristine. Dona Cristine? Ah, Cristine está aqui. Bom dia, Cristine. Bom dia, Cristine, Nai. Bom dia, tá tudo bem, Nai?
Então vamos Cristina, orar. uma bênção. Cristina, uma bênção. Obrigado, Amém. Cristina. Obrigada. Deus abençoe. Depois disso, a Aure vai colocar o hino final e façam o que a Nai pediu. Meditem na letra. Tá bom. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós louvamos e exaltamos o teu santo nome, porque o Senhor é um Deus de amor, é um Deus que fez a aliança com o seu povo, porque o Senhor tinha o melhor para cada um de nós. O Senhor determinou a sua lei para que o seu povo pudesse viver uma vida harmoniosa, meu Pai. O seu povo pudesse viver debaixo da paz, da graça. E nós estamos aqui, Senhor, como um povo que se propõe a guardar a lei do Senhor. Nós pedimos ao Senhor perdão pelas nossas faltas, porque mesmo querendo, meu Deus, a gente é falho, a gente não guarda como deveríamos guardar a sua lei. Mas confiamos na tua misericórdia, confiamos no teu perdão, confiamos na tua graça e na tua longanimidade, que espera que nós sempre estejamos prontos, meu Deus, a obedecer ao Senhor. Que o Senhor, meu Deus, possa ir de encontro a cada pessoa aqui, meu Deus, a cada pedido que está no coração de cada um de seus filhos. Peço ao Senhor que vá ao encontro do meu pai, que está ali naquele hospital, meu Deus. O Senhor sabe o que ele tem passado, sabe o que a família tem passado, a luta. Que o Senhor esteja com ele, meu Pai. Perdoa nossos pecados. Nos ajuda, Senhor, a sempre tomar as decisões certas ao lado do Senhor. Que o Senhor venha curar cada pessoa que está aqui com enfermidade, no corpo, na alma, que o Senhor venha nos permitir, meu Pai, passar um dia de paz na Tua presença. Continua conosco durante esse dia, abençoe a vida da Nai, a vida de todos aqui dessa sala, os dirigentes principalmente, que estão sempre assim, dispostos a abrir, a estar contactando pessoas, orando. Que o Senhor, meu Deus, continue com este ministério e que o Senhor nos dê a paz, nos fortaleça, nos conduz nos teus caminhos, nos capacita para fazer a tua obra, porque queremos ser instrumentos nas tuas mãos, meu Pai, para levar essas mensagens que nós temos recebido aqui, tanta luz nós temos recebido com gratidão ao Senhor, meu Pai. Que o Senhor continue conosco e nos dê a tua paz, é o que eu te peço e agradeço em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, que vive e reina eternamente.